Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 151. Enquanto isso, a Guilda Tigre Branco, que estava seguindo os vilões, enfrentava grandes dificuldades. Vice-presidente, perdemos o rastro dos vilões novamente. Entendi. Baek Miho franziu o rosto ao ouvir o relatório do membro da guilda. A área ao redor da prisão de Jizan, em Pocheon, era especialmente densa com florestas e montanhas. Nos últimos 2 dias, a Guilda Tigre Branco vinha rastreando meticulosamente todas as rotas possíveis de movimento dos vilões ao longo do rio Hantan, incluindo as montanhas Bojangsan, Bulmusan e Eunjangsan. Mas os resultados eram sempre os mesmos. As equipes B e C também relataram que perderam o rastro. Entendi. Baek Miho assentiu e olhou para a cordilheira banhada pelo sol brilhante com uma expressão complicada. A floresta densa era o ambiente perfeito para os vilões se esconderem, mas não havia sinal deles. Ela reuniu mentalmente todas as pistas que tinham até então. Os vilões que escaparam da prisão de Jizan se dispersaram em algum momento. A princípio, ao ver os rastros, ela considerou a possibilidade de que os vilões tivessem divergências e se separado logo após a fuga. Realisticamente, essa era a hipótese mais provável. Eles eram um grupo unido apenas pelo propósito de escapar, e o líder deles, Hwang Dong-suk, era apenas um vilão de rank C. Era improvável que sua liderança mantivesse controle sobre o grupo por muito tempo. Mas todos os rastros dispersos desapareceram, e nenhum vestígio ficou para trás. Isso poderia ser uma coincidência? Nem pensar. Havia um propósito claro por trás das ações dos vilões. E esse propósito só levava a uma conclusão. Parece que eles não se dividiram. Parece que se dispersaram e depois concordaram em se reunir em um local específico. O membro da guilda assentiu com uma expressão pesada diante das palavras de Baek Miho. Também acho. É difícil de acreditar, mas parece que todos os 500 estão agindo com um único objetivo em mente. Não sabemos qual é, mas a possibilidade mais provável é Hwang Dong-su, certo? O membro da guilda ficou em silêncio diante das palavras de Baek Miho. Ele não tinha escolha a não ser cauteloso com suas palavras. Se um vilão de rank S estivesse envolvido, isso não era um assunto comum. Baek Miho suspirou levemente e continuou. A possibilidade de Hwang Dong-su estar envolvido nesse incidente está aumentando. Ouvi dizer que você recebeu informações do caçador Sung Suho, de que essa probabilidade era baixa. Sim, recebi. Baek Miho se lembrou das informações que Suho lhe havia dado. Hwang Dong-suk e Hwang Dong-su não têm uma boa relação. Essa era a informação que Suho havia conseguido assim que encontrou Kang Taishik. E, em troca, Baek Miho compartilhou com ele todas as rotas que a Guilda Tigre Branco estava investigando no momento. Graças a essas informações, Suho, com Gray liderando o caminho, começou a procurar os vilões nas áreas restantes, excluindo aquelas que a Guilda Tigre Branco já estava cobrindo. Como combinado, eles estavam compartilhando informações e cooperando. Baek Miho ficou muito aliviada depois de ouvir isso. Na verdade, o principal motivo pelo qual outros caçadores estavam hesitantes em ajudar nesse incidente era a possibilidade do envolvimento de Hwang Dong-su. Também existe a possibilidade de que as informações estejam erradas. Ou melhor, por mais que a relação deles seja tensa, um irmão não iria querer ver o outro morrer. O sangue é mais espesso que a água. É isso que você está dizendo? Ao ouvir as palavras do membro da guilda, a expressão de Baek Miho ficou sombria. O que ela mais temia estava se tornando cada vez mais provável. O poder de um desperto de rank S era verdadeiramente algo fora do comum. Hwang Dong-su era alguém que a Guilda Tigre Branco não podia enfrentar sem seu líder. Claro, se dessemos tudo de nós, provavelmente conseguiríamos feri-lo. Mas em troca, eles teriam que arriscar suas vidas. Poderiam até mesmo enfrentar a aniquilação. No fim, apenas outro rank S pode lidar com um rank S. Organizando seus pensamentos, Baek Miho finalmente tomou uma decisão. Precisamos pedir apoio ao meu pai. Quero dizer, ao mestre da guilda. Sim, vou contatá-lo imediatamente. Assim que Baek Miho terminou de falar, o membro da guilda tentou entrar em contato com o escritório da Tigre Branco. E momentos depois, veio uma resposta.
O presidente disse que vai para Pochon o mais rápido possível. Baek Miho suspirou aliviada ao ouvir isso. O motivo pelo qual Baek Yunho, o líder da guilda Tigre Branco, não havia participado desse incidente desde o início, era simples. Ele estava ocupado. Não era apenas uma questão de quão valioso era o seu tempo. Os poucos caçadores de Rank S estavam constantemente ocupados lidando com as masmorras mais perigosas do país, e ninguém podia substituí-los. Por isso, tarefas que exigiam trabalho de campo, como essa, geralmente ficavam a cargo da vice-presidente, Baek Miho. Era o jeito mais eficiente e também a forma mais eficaz de proteger os cidadãos das masmorras e das feras mágicas. Mas fizemos tudo o que podíamos no campo. Os esforços até agora não foram em vão. Ao confirmar que todas as áreas investigadas estavam limpas, restavam apenas algumas regiões, e uma delas era Yamri. Baek Miho estava liderando os membros da guilda em direção a uma pequena vila em Pochon que ainda não haviam investigado. Então, de repente, ela se lembrou. Ah, é verdade. Este é o local que o caçador Sung Surro disse que iria investigar. Isso significava que ele provavelmente já tinha passado por aquela vila. E como ainda não tinha entrado em contato, era bem provável que também não tivesse encontrado rastros por lá. De longe, Yamri parecia tranquila demais para algo ter acontecido. Baek Miho sorriu amargamente e deu uma ordem aos membros da guilda. Vamos passar rápido para não alarmar os moradores. Eles entraram na Vila Yamri, e assim como parecia do lado de fora, o lugar estava silencioso e pacífico. Era típico de áreas remotas. A atmosfera tranquila, sem uma única pessoa andando pelas ruas. Arrepios. O que é isso? Baek Miho ficou tensa de repente, sentindo a estranheza do ambiente. O mesmo aconteceu com os caçadores de transformação bestial da guilda Tigre Branco. Vice-presidente, algo está errado. Não consigo sentir a presença de ninguém na vila. Enquanto isso, a guilda Tigre Branco? Surro, que continuava lutando enquanto seguia as direções de Beru para encontrar Harmacan, também avistou a guilda Tigre Branco. Baek Miho estava liderando o grupo em direção à Vila Yamri. No entanto, enquanto Surro se aproximava em meio ao caos da batalha, algo inesperado aconteceu. Ting! Não é possível sair da masmorra. Derrote o chefe ou use uma pedra do retorno. O que é isso? Surro bateu na parede invisível que bloqueava seu caminho com uma expressão intrigada. Toc toc. Uma barreira? Mas então algo ainda mais estranho aconteceu. Vice-presidente, algo está errado. Não consigo sentir a presença de ninguém na... Os membros da guilda Tigre Branco, por outro lado, conseguiram atravessar a parede transparente sem qualquer problema. Assim que cruzaram a barreira, suas figuras desapareceram completamente da vista de Surro. O quê? Seus olhos se arregalaram. Parecia que essa parede invisível separava o espaço de um lado e do outro. Quando Surro tentou forçar a saída, outra mensagem apareceu. Ting! Não é possível sair da masmorra. Derrote o chefe ou use uma pedra do retorno. Pode ser? Beru, percebendo a situação, tocou a barreira transparente com uma expressão séria. Você sabe o que é isso? Parece que entramos em uma masmorra de instância. Masmorra de instância? Surro ficou confuso. Pelo que sabia, existiam dois tipos de masmorras. Masmorras normais, acessadas por portais, e masmorras de campo. Mas uma masmorra de instância? Além de nunca ter ouvido falar disso, ele nem sequer tinha passado por um portal. Será que atravessamos um portal sem perceber? Não é esse o caso. Uma masmorra de instância não é uma masmorra física real. Beru ficou ainda mais sério e explicou. Masmorras de instância foram criadas por Candiaru, o arquiteto do sistema, e o único propósito delas era ajudar Sung Jinwoo, o receptáculo do Monarca das Sombras, a se fortalecer. A expressão de Surro endureceu com a explicação de Beru. Uma masmorra criada por Candiaru? Mas como Harmacan conseguiu criá-la? Enquanto isso, as mãos gigantes de Harmacan continuavam atacando Surro, que estava preso na vila. Ele desviou do ataque, e seus olhos brilharam. Bom, acho que vou ter que perguntar diretamente para ele. Sim, eu o encontrei. Ele está na casa abandonada no limite da vila.
No momento em que Beru terminou de falar, Surro imediatamente correu em direção à casa no limite da vila. Era o único edifício que não havia sido afetado pela distorção espacial causada pela magia de Harmacan. O velho estava escondido ali. Mesmo em meio a esse desastre, Surro arrebentou a parede do único prédio comercial intacto e entrou. Bang! Finalmente me encontrou. Harmacan, que estava escondido, cerrou os dentes e começou a recitar um feitiço. Mas me encontrar não significa que você pode me matar. O círculo mágico já está completo. Harmacan rapidamente levantou as mãos, ativando sua formação xamânica. Inúmeros fantasmas voaram de suas mãos e atacaram Surro. Porém, ele não se deixou enganar. É apenas uma ilusão. Enquanto desviava dos fantasmas, ele lançou o chifre de vulcão para o lado. Poder dos governantes! Feixes brilhantes de luz começaram a cortar o espaço, criando inúmeras linhas retas. Bang! Algo incrível aconteceu. O chifre de vulcão se cravou no ar vazio, e o verdadeiro Harmacan, que estava escondido ali, começou a se materializar lentamente, com a espada de Surro atravessando o meio de seu corpo esquelético. Você, como? Naquele momento algo estranho aconteceu. Assim que Harmacan, o centro do círculo xamânico, foi atacado diretamente, uma onda invisível se espalhou a partir de seu corpo em todas as direções. Tem! Mana contaminada foi purificada. Mana contaminada foi purificada. As almas dos Cavaleiros da Morte, que haviam sido corrompidas pela feitiçaria de Harmacan, começaram a ser purificadas uma a uma. Mas, no momento, isso não era o que mais o preocupava. Este poder. Harmacan olhou para os chifres de vulcão que o haviam perfurado com uma expressão de grande espanto. Sua surpresa não era apenas porque Surro havia superado suas ilusões e encontrado o local onde estava escondido. Era porque ele reconheceu a identidade do poder que envolvia o chifre de vulcão. A autoridade dos governantes. Como você está usando uma habilidade que apenas os governantes podem empunhar? Harmacan gritou para Surro, visivelmente chocado. Originalmente, a autoridade dos governantes não era apenas telecinese simples. Como o nome sugere, esse poder só poderia ser utilizado por governantes. Era um símbolo dos anjos nascidos da luz, uma habilidade única que lhes permitia voar. Enquanto os soldados do céu que comandavam voavam com asas, os governantes podiam voar sem elas. Mas como? Como um mero humano poderia usar esse poder grandioso? Será que ele é o receptáculo de um deles? Não, isso é impossível. Harmacan, ao observar Surro com seus próprios olhos, pôde ter certeza. Não havia dúvida de que ele era um humano incomum, mas desde o início ele vinha usando o poder de um monarca do corpo de ferro e de um Rakan. Um poder completamente oposto ao dos governantes. Então, de repente... Não, espere. Logo após perceber a chocante verdade, os olhos de Harmacan começaram a ser tomados lentamente pelo medo. Não, isso é impossível. Descendente do monarca das presas? Descendente do monarca do corpo de ferro? Não, isso não pode ser. Era absolutamente impossível herdar o poder de lordes nascidos das trevas e, ao mesmo tempo, usar a autoridade de um governante nascido da luz. Mas havia apenas uma exceção. Você é o monarca das sombras? Ao ouvir essas palavras, Surro, que estava se movendo para derrotar os espectros e cavaleiros da morte ao seu redor e colocar um fim em Harmacan, hesitou. Então, murmurou com uma expressão levemente constrangida. Fui descoberto. Swish. De repente, seus olhos se voltaram para os cavaleiros da morte que estavam caídos ao redor. Então, acho que não tem problema. Extração de sombra possível. Extração de sombra possível. Diversas mensagens flutuavam acima das sombras dos cavaleiros da morte purificados. Surro levantou o canto da boca com uma expressão ligeiramente aliviada. Erga-se. Nesse momento, inúmeras sombras ao redor de Harmacan começaram a se levantar de uma só vez.